Graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar o culto desta noite, a pregação da mensagem, da palavra de Deus. Você que é da Igreja Batista Betel de Jesus, aqui em Campos, você que faz parte dessa igreja, a paz do Senhor Jesus para você, graça e paz. Mas você que também está conosco participando desse vídeo, sejam abençoados em nome de Jesus. Você que faz parte ou não de uma igreja cristã, seja bem-vindo. É a oportunidade de você ouvir a voz de Deus, é a oportunidade de você participar conosco. E quem sabe, o Espírito Santo que um dia pode mudar a minha vida, mude a sua também. Amém? E quero transmitir esta noite algo que vem do céu para a minha vida primeiro, mas consequentemente a todos vós, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor bendito, eterno é o teu nome, o Senhor que reina sobre todo o universo. Abençoado seja o Senhor, sempre e para todo sempre. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, nós servimos ao Senhor, não por necessidade, mas servimos ao Senhor porque te amamos. Servimos ao Senhor porque rendemos graças ao teu nome, porque só o Senhor nos conhece, Pai. Só o Senhor sabe tudo o que precisamos e o Senhor é aquele que tem mantido a sua misericórdia a cada manhã em nossas vidas. Senhor, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos, Senhor, que somos dependentes deste poder que o Senhor tem para aquele que em Ti confia. Sua palavra diz isso, que nós precisamos crer e veremos a glória do Senhor. Todo o poder está em Suas mãos. Sua palavra diz que aquilo que é impossível aos homens, para o Senhor, não será impossível. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós colocamos em Tuas mãos esta hora, sabendo, ó Deus, as dificuldades que temos enfrentado nesses dias, sabendo, ó Deus, que ainda há muitas coisas que ainda irão acontecer, mas a confiança que nós temos é que temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que trabalha em prol daqueles que em Ti confiam. Sua palavra diz que tudo concorre para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E nesta posição, nesta verdade, nesta profecia, nesta revelação, que nós estamos, ó Deus, firmados aos nossos pés, mesmo quando nós, ó Deus, não vemos, mas sabemos que o Senhor está operando em todas as coisas. Visite agora os nossos irmãos, nossos amigos, que o Senhor visite, ó Deus, aqueles que estão precisando, ó Deus, de uma visitação especial, principalmente no meio, ó Deus, da adversidade, no meio da enfermidade. Nós rogamos que o Senhor visite os que estão enfermos, enfermidades, ó Deus, que só o Senhor pode colocar as mãos e trazer, ó Deus, a cura, o resultado que tanto se espera. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra, fale conosco esta noite. Nós precisamos aprender, precisamos, ó Deus, ouvir, acima de tudo, a voz do Espírito Santo, para indicar-nos um caminho excelente, para firmar os nossos pés, para nos ajudar, Senhor, nessa caminhada que só o Senhor pode conduzir-nos por esse caminho. Refaça todas as coisas em nosso viver. Faça em nós um caminho mais excelente para a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Will Maker, novo caminho. Que Deus faça um caminho na sua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você que já chegou aí, que está participando, louvado seja o nome do Senhor. Quero, nesta noite, meditar com você no primeiro evangelho escrito, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, quero ler com você, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de número 13, tá certo? Até o 17, eu quero ler com você Marcos, capítulo 2, 13 a 17. Marcos, capítulo 2, versículos que compreendem entre o número 13 a 17. Por favor, participe conosco, abra a sua escritura e vamos acompanhar comigo a leitura bíblica, porque Deus irá fazer maravilhas, em nosso meio. Deus vai operar esta noite, porque hoje, lendo o Salmo, o salmista,
uma coisa eu quero, Senhor, é pedir ao Senhor que eu habite na tua casa e possa ver a sua formosura. Aleluia. O que mais nós queremos é viver, é estar junto do Senhor, é participar, em nome de Jesus, de todas as coisas que Deus tem feito por nós, em sua casa, né? Em sua presença, com o seu poder. Amém, queridos? Em nome de Jesus, quem crer nisso, uma coisa nós pedimos a Deus, é que possamos continuar na presença dEle, aleluia, continuar na posição com Ele, né? Vivendo para a glória dEle, porque Deus é bom, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas em nossa caminhada, né? Pelo poder do nome de Jesus, Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Em nome de Jesus, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que nós vamos conseguir alcançar e vencer. Em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto? Então vamos ler Marcos 2, 13 a 17. Amém. Jesus tornou a sair, né, para o mar, como sempre fez, né, no mar da Galileia. Toda a multidão ia ter com ele e os ensinava, como um grande rabi. Passando, viu Levi, ou Mateus, né, filho de Alfeu, sentado na coletoria ou recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e foi, e o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos ou cobradores de impostos, né? E pecadores, porque eram muitos e os tinham seguido. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos. Sim, eu vim para os pecadores chamá-los ao arrependimento. Amém, queridos? Então Jesus, eu não vim pelos doentes, mas eu vim pelos pecadores para chamá-los ao arrependimento. Amém, queridos? Em nome de Jesus, essa é a mensagem de hoje. Jesus é o médico que vem nos trazer a cura, que vem trazer a solução para a enfermidade mortal. O apóstolo Paulo viu que era uma célula que era contra nós, uma chaga mortal que Deus tirou de nós, tirou o efeito disso de nós, chamado hatat, ou pecado, né, na Escritura. Pecado. Hamartias é pecador. Eu sou goemi hamartias, eu sou um pecador em grego, né? Então, Deus trouxe para nós o antídoto, o que era necessário para nos libertar dessa cadeia espiritual chamada pecado. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Jesus ele não é só o antídoto, o remédio. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é quem conhece qual é a fonte e qual é o instrumento a ser utilizado para trazer cura. O médico faz toda uma pesquisa utilizando todos os aparatos que a medicina pode proporcionar. Mas Jesus, ele com uma só palavra faz tudo ser novo, né? Em Apocalipse diz lá: eis que faço nova todas as coisas. Jesus faz novo todas as coisas em nós. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, né? Aquele velho homem passa, aquelas coisas pecaminosas passam, os interesses da nossa vida mortal, carnal passam e tudo se faz novo. É uma nova história, é um novo caminho, é uma nova trajetória de vida, é uma esperança, né, de dias melhores. E Deus, pelo poder que há nisso, só Deus pode fazer isso, aleluia, né, de transformar o homem, de tornar alguém apto a ser chamado filho dele e a colocá-lo num patamar de filhos e herdeiros do reino dos céus, né? E a palavra do Senhor diz isso, que aqui, logo depois, né, Mateus acho que já é o quarto a ser chamado por Jesus, quarto ou quinto a ser chamado por Jesus, não me lembro bem, mas Jesus passa estrategicamente pela coletoria, né, romana, onde Mateus, Levi, né, trabalhava, para chamá-lo.
sabendo que a Galileia ela era muito povoada, né? Muitas pessoas passavam por ali porque a Galileia, a região Nazaré da Galileia, que Jesus nasceu em Nazaré da Galileia, viveu ali, né? Em Nazaré da Galileia, ele viveu ali, né? E era uma região, queridos, que encontravam-se muitas vias, muitas estradas, elas culminavam na Galileia. Então era uma cidade onde as pessoas se encontravam de muitas partes. E Roma, com a sua estratégia, né, político, social e econômica da época, colocava suas alfândegas, né, seus postos de coletoria de impostos. E contratavam pessoas específicas para trabalhar nesses lugares. Mateus, Levi era um deles. Vocês sabem essas histórias, porque o pastor já ensinou isso outras vezes, mas para lembrarmos, e para você que talvez está me ouvindo pela primeira vez, Mateus ele trabalhava para o governo de Roma. E especificamente, Mateus ele era um funcionário de Herodes da época. Né? Herodes contratou provavelmente ele. Mateus tinha o direito de cobrar impostos, cobrar, né, pelos produtos que se tinham, e todo cobrador de imposto, publicano, ele tinha por prática cobrar além, sempre cobrava além e era permitido. Né? Vamos dizer que por Roma eles fechavam os olhos para isso, desde que cobrasse o que era deles. O excedente não importava para eles. Então o que eles faziam? Muitas vezes o cobrador de impostos, ele cobrava excessivamente. Você está lembrando de coisas do dia a dia, né? No que nós vivemos, muitas vezes nós pagamos tantas coisas e não temos retorno delas. Mas isso acontecia. E o que era excedente que eles cobravam, ficava para eles mesmos. E alguns deles tornavam-se maiorais, né? Chegavam a um ponto de que eles pagavam outro para trabalhar no lugar deles. Um maioral na escritura que nós conhecemos era Zaqueu. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Era um homem que tinha funcionários, era um homem que já tinha pessoas ao seu governo, tá certo? Mas Mateus era um funcionário de Roma, especificamente de Herodes. Mas ele era, a sua etnia, era do seu povo. Ele era um hebreu, era descendente. Ele estava cobrando do seu próprio povo. E isso gerava no coração dos seus irmãos de sangue um ódio tremendo, né, por parte deles, porque ele cobrava dos seus próprios irmãos. Era inadmissível isso naquele período, na mente, né, de um judeu nato da sua região, entender como alguém pode trabalhar para os seus inimigos. Era assim que as coisas funcionavam. E era tido, o Mateus, por exemplo, como qualquer outro cobrador de impostos, era tido como uma raça, né, como uma espécie de pessoas que não deveriam ter contatos com outros. Eles eram chamados de corruptos, porque eles eram corruptos nas suas condutas morais, nas suas condutas também, né, na forma de trabalho. Então, eles eram comparados tão impuros quanto a um leproso, para você ter ideia. Se o leproso naquela época, ele tinha que gritar imundo, imundo, e se deslocar para os leprosários que existiam, para não estar no meio da sociedade, para que não houvesse contaminação cerimonial e contaminação também pela enfermidade, imagine que um cobrador de impostos, ele era considerado tão quanto um leproso. As pessoas o odiavam tanto, achavam que eles eram impuros a tal ponto de ser maior até do que um leproso. Então, isso estava cravado na alma de Mateus. Com certeza isso estava impregnado nele. Não é possível que alguém viva bem em ver que outros olham de lado, cospem no chão, que era uma prática quando você via alguém impuro, eles faziam, eles cuspiam no chão, como se estivesse, né, repugnando, né, aquela pessoa. Então Mateus, ele era uma pessoa talvez estigmatizada, né, na alma, uma pessoa que talvez estava passando por tribulações dentro de si mesmo. Eu creio nisso, sabe por quê, meu querido? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, o nosso Senhor, foi até ele, né, e o chamou. Especificamente, Jesus tinha em Mateus algo precioso para tratar e para trazer para perto. Eu lembro de nós, querido. Deus nos deu a oportunidade de estar perto dele. Muitos eram cobradores de impostos,
mas não cobrador de imposto, mas no patamar, né, de desrespeito, né, de pessoas que às vezes nos colocaram condenáveis, pessoas que nos colocaram no rol de impuros, né, tantas outras classes que nós poderíamos aqui citar. Talvez nós estávamos compreendidos nesses patamares, mas Deus um dia passou por nós, nos convocou. Se alguém quer vir após mim, tome sua cruz, segue-me. Nós seguimos a Ele e nós aceitamos o compromisso de estar perto dele. E o que pode Deus fazer? Mudar a nossa história. Mateus foi mudado em nome de Jesus. É o que aconteceu conosco. Isso só pode acontecer pelo poder que há no nome de Jesus, por essa graça que Jesus trouxe para nós, esse poder sobrenatural. Deus já tinha falado a respeito disso há muito tempo atrás, mas me fez lembrar outra vez que Mateus foi um dos que perderam mais materialmente falando para seguir Jesus. Dos que foram chamados até aquele momento que ele foi chamado, ele foi, porque Pedro largou sua pescaria, André também, Tiago e João largou a pescaria, mas ao final do evangelho você vê que eles voltam até para pescar. Jesus vai resgatar eles de novo, vocês sabem disso. Mas Mateus, querido, ele perdeu economicamente. E outra coisa, Mateus não poderia mais voltar para ser um funcionário, porque ele havia negado isso, ele havia renunciado isso, e ele não seria aceito novamente como um funcionário de Roma. Ele não seria mais aceito. Então Mateus, ele deixou de lado aquilo que para ele estava sendo realizado, o mecanismo que ele tinha de vida, financeiramente falando, os seus recursos financeiros, Mateus deixou de lado e ele não voltou. Preste bem atenção no que eu estou dizendo essa noite. Mateus, quando foi chamado por Jesus, em Marcos 2, 13 a 17, nós vemos que Mateus foi um dos que perdeu mais para seguir Jesus, porque Mateus, ele além de tudo, querido, ele largou a coletoria de impostos, ele não poderia voltar a trabalhar mais lá, ele também não teria os recursos provenientes daquilo, ele seria agora odiado por Roma também, queridos. Ele teria outros amigos que iriam questionar a ele a vida toda, achar que ele era louco, falava que você é maluco, largar tudo para seguir o Nazareno. Todas essas coisas Mateus tinha que também enfrentar. E mais ainda, ele já tinha o próprio povo que vivia na sua região, né, que o criticava por ele cobrar os impostos dos seus irmãos, pessoas que tratavam ele como uma pessoa mais impura do que um leproso, pessoas que não queriam ter contato nenhum com ele, talvez até a sua família, talvez até a sua própria família, por desconsiderá-lo como um filho, como irmão, por ele estar cobrando imposto do seu próprio povo para uma nação que subjugava o povo judeu, que era Roma. Então essas coisas não entravam bem na cabeça das pessoas. E provavelmente também Mateus tinha essas coisas no seu contexto de vida. E Jesus foi até ele. Jesus não vai a ninguém se ele não tiver um propósito maior. E Jesus não vai a ninguém se ele não tem algo para retirar e mudar a história de alguém. Veja só como foi a vida dos discípulos e observe como foi a vida de outros apóstolos que surgiram posteriormente. Um deles é o apóstolo Paulo. O próprio Cristo Jesus falou a Ananias: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Deus tem um projeto, Deus tem uma obra sobrenatural, Deus tem um propósito para fazer algo sobrenatural na vida de alguém, tirando de um contexto, muitas vezes, de escravidão, tirando de um momento, né, conturbado, tirando de uma sociedade que talvez seja estigmatizando, oprimindo, tirando de você as cadeias espirituais que possam vir. Meu Deus do céu, Deus pode entrar com a providência daquilo que é preciso no momento certo, tá certo, querido? Então, isso é importante. Mateus encontrou Jesus? Não, Jesus encontrou Mateus. Mateus viu Jesus, acreditou no que ele disse, no chamado dele. Nós acreditamos em quem Deus é, nós acreditamos em quem Jesus é, nós acreditamos no chamado que ele faz a nós, nós acreditamos no poder de restauração dele. Nós acreditamos, talvez não vemos, talvez não sentimos, mas isso acontece porque Deus é pessoal, Deus existe e Deus está agindo, mesmo no momento de caos, mesmo no meio das transgressões, mesmo quando nós não podemos ver. Prosseguindo, nós vemos que Mateus, ao conhecer Jesus, o texto diz, ele levou Jesus à sua casa, né? O texto diz: aconteceu que, estando assentado à mesa na casa deste, no versículo 15, no capítulo 2 de Marcos, nós vemos que Jesus foi até a casa de Mateus. Mateus havia convidado Jesus, fez um banquete. Isso era algo comum dos hebreus, principalmente, né, de fazer banquetes, de colocar
a pessoa diante daquilo que fosse melhor. Se você não sabe, né, culturalmente, né, as suas casas não eram como as nossas, né, que tem muros, cerca elétricas, portões altos, né? É necessário, em nossos dias as coisas estão difíceis, mas nos tempos de Jesus, as casas, elas não tinham essas coisas e elas eram abertas, né? As portas ficavam abertas durante os dias. Óbvio que tinha porta, mas eles deixavam sempre abertos, porque profeticamente eles sabiam, e culturalmente também falando, eles sabiam que os viajantes, as pessoas que passavam, muitas vezes precisavam parar para tomar uma água, para comer, para se hospedar. A Bíblia diz, sem saber, muitos hospedaram anjos. Isso é profético. Eles faziam isso, tá certo? Isso era bem quisto e era prática da tradição deles fazerem essas coisas. Fazer o bem ao semelhante. E colocar a sua casa à mesa era outra prática, mas essa prática era uma prática mais íntima, era algo muito próprio deles. Ninguém sentava à mesa de ninguém se não tivesse um propósito mais excelente. Quando Mateus chamou Jesus à sua casa para sentar na mesa dele, ele simplesmente disse a Jesus, quero honrar-te, quero que seja o meu honrado esta noite, que você seja o meu anfitrião, você vai ser o meu anfitrião, você será o meu convidado, desculpe, você será o meu convidado de honra, e eu quero que você sente à minha mesa. Sentar à mesa, querido, na cultura hebraica é algo muito, mas muito poderoso. Eu sempre falo isso na igreja, porque eu tenho isso como cultura minha. Eu não coloco a minha mesa, você não coloca à mesa qualquer pessoa, porque quando nós colocamos uma pessoa à mesa, comer, querido, é um culto a Deus. Eu não sei se você sabe disso. Culturalmente, na tradição hebraica, comer é um altar a Deus. Existem 2 altares na sua casa. Você já sabe que eu ensino isso na Betel, você sabe, mas quem está nos ouvindo? 2 altares existem na casa de um homem de Deus. 1, sua mesa. 2, sua cama. Por isso que o leito precisa ser sem mácula. A cama, sua cama é um altar a Deus. O quarto que você dorme é um altar a Deus. Você deita ali com sua esposa. Vocês são um, não só 2 figuras, sempre serão um. E a cama precisa ser sem mácula. Por isso, irmão, até o momento, né, nosso íntimo, Deus precisa visitar, querido. Cuidado com aquilo que você aplica nesses momentos, porque o Espírito Santo pode entristecer-se com você. A cama é um altar também a Deus. Os primeiros que eu disse, eu fui de trás para frente, é a sua mesa, porque na mesa você coloca a provisão de Deus, você coloca os alimentos à mesa, e na mesa Deus visita, porque você come do pão, você bebe ali na mesa. E deve ser para você um culto de orar, agradecer a Deus, bendizer pela provisão de cada dia. E quando você faz isso, o Espírito de Deus que está com você, ele participa da sua mesa. A sua alma abre. Na cultura hebraica diz que a alma do homem abre quando ele come. A sua alma, o seu espírito, ela abre, porque é um momento de gratidão, tá certo? E ali deve Deus sentar com você à sua mesa. E Jesus fazia muito isso, de sentar à mesa com seus discípulos. Quando não era assim, ele sentava numa relva, numa planície, mas ele bendizia o nome do Pai, ele agradecia pelo pão, dava abrahot, a bênção, e ali ele agradecia a Deus e multiplicava o que era necessário, querido. Então é muito bom sentar à mesa e comer, principalmente com a família, orar, agradecer. Deus é visitado ali, aquele lugar. Amém, querido? Isso é louvável. Quando Mateus chama Jesus à sua casa, ele está colocando Jesus num contexto interior de sua vida. Não só Jesus como alguém que o chamou e agora ele conhece e crê. Ele quer que Jesus entre por todas as esferas da sua vida. Louvado seja Deus. Ele coloca Jesus na mesa, então ele diz assim, eu tenho com o Senhor, eu tenho paz com o Senhor, eu tenho aliança contigo, eu tenho confiança em você, e eu quero agora que todas as coisas sejam passadas para trás, tudo de errado que eu fiz seja anulado, porque especificamente o que Mateus estava fazendo ali com Jesus era que Jesus sentasse à sua mesa e pudesse ser o centro da sua vontade, que Jesus fosse a paz de espírito dele, que Jesus fosse a aliança da sua vida, que Jesus fosse seu amigo e que agora as coisas que foram feitas para trás ele estava pedindo que Jesus anulasse. Isso é profético, querido. Isso está nas entrelinhas quando Mateus oferece
a sua mesa, a sua casa para Jesus. Jesus entrou na casa de Mateus, entrou no ambiente de Mateus, entrou naquilo que ele precisava de mais importante, que era o ambiente em que ele vivia, o ambiente que ele morava. Queridos, isso é importante. Ele entrou na casa de muita gente na Escritura, mas na casa de Simão, ele mesmo questionou o fariseu: eu vim na sua casa, você não me deste de óleo, não lavou meus pés, não me beijou. Mas aquela mulher que veio, beijou os pés de Jesus, ungiu ele e enxugou com seus cabelos. E Jesus disse que ela foi que honrou Jesus e ele não havia honrado, porque ele queria que Jesus estivesse ali para ser questionado, ou que aparecesse, ou que dissesse: Jesus está na casa do fariseu, Jesus está na casa de Simão, Jesus está lá. Ele queria um ibope, mas Mateus não queria ibope. Mateus queria que Jesus estivesse por inteiro sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que ele pudesse fazer parte, uma aliança com Cristo para a eternidade. Estar sentado à mesa com ele é fazer parte, é ter comunhão, é ter relacionamento, é poder dividir o que tenho. Isso é algo profético, querido, em nome de Jesus. Isso é poderoso, amém? Agora, Mateus, quando leva Jesus à sua casa também, ele queria com seus amigos, que ali diz ali, que estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. O que Mateus fez? Se Jesus pode olhar para mim do jeito que eu estou e do que eu sou, é possível que ele faça isso também com os meus amigos. Ele levou Jesus para estar num ambiente onde os seus amigos, que tinham as mesmas características do que ele, que tinham as mesmas necessidades, que tinham as mesmas nuances de vida que Mateus tinha, que eles pudessem, quem sabe, ouvir Jesus e também aceitar o seu convite. Amém? Mateus abriu a porta da evangelização. Mateus abriu a oportunidade para que Jesus pudesse falar também para outros, e isso não ficasse somente para ele, um tesouro só para a sua vida, mas ele queria dividir com os outros. Ele encontrou o Salvador, e ele queria que o Salvador também pudesse externar isso para os outros. Isso é muito importante, é bem importante, querido, que os pecadores e publicanos, como eu havia dito anteriormente, a questão dos publicanos, os publicanos e pecadores, como o texto fala aqui, que Marcos, ele tem algumas expressões que são só dele. Por exemplo, impuro, ele usa sempre, porque Marcos usa muito a questão cerimonial, de alguém se tornar impuro e puro também, a palavra impuro. Ele está impuro e não poder participar dos atos religiosos que eram necessários. Então, ele vai falar de publicanos e pecadores. Por quê? Porque existia um termo utilizado por eles na época, que era chamado povo da terra. Povo da terra eram aqueles que a classe religiosa da época, os pruxinhos, os fariseus, os escribas da época, que eram os que guardavam a palavra, guardavam a lei, eram zelosos dela, diziam que esses que não guardavam os rudimentos da lei, ou seja, que não guardavam todas aquelas regras que eram necessárias, todas as formas que eram necessárias da lei para estar puro, eles eram considerados povo da terra. Ou seja, o que é isso, pastor? Povo da terra eram pessoas que não guardavam os mandamentos da forma total, ou não buscavam guardar o máximo possível dos mandamentos. Então, esses eram pessoas que eram consideradas, irmão, desculpa a expressão, mas cães, tá certo? Eles eram considerados como cães, raças de cães, gentios, eram discriminados. Realmente, eles tinham esses termos pejorativos da época. E, culturalmente, eles diziam que não se deviam andar com essas pessoas, falar com essas pessoas, não deviam sair com eles, negociar com eles. Para eles não queriam fazer isso. Dar-se em casamento com esses. Eles falavam, não, eles são da terra, eles não querem parte com Deus, eles vivem em pecado, eles cometendo transgressões, então nós devemos não ter muita proximidade deles, não devemos falar, não devemos andar muito com eles, não devemos entrar nas suas casas, não devemos negociar, não dar os nossos filhos para casar com nenhum deles. Isso eram coisas que estavam passando, permeando aquela sociedade. Quando Jesus aparece nesse cenário e senta com essas pessoas, eles acharam aquilo, irmãos, algo extremamente pecaminoso. E eles disseram, o teu mestre come com pecadores. Eles não achavam isso como algo lucrativo, bom, algo que pudesse trazer algum benefício para o reino. Esse é o problema, porque Deus nos chamou para resgatar, Deus nos chamou para espalhar. Então, eles, por serem guardadores da palavra, eles deveriam ser um exemplo
de resgate, mas eles se tornavam tão quanto melhor do que os outros que eles não queriam nem ter parte com os pecadores. A palavra não foi dada para isso, a palavra foi nos doada exatamente para o contrário, para atrair, para trazer vida, para sermos exemplo do que Jesus faz em nós, para que outros possam vir também. Isso é muito importante. Então Mateus fez isso para que também quebrasse isso, para que fosse uma oportunidade de Jesus entrar na vida daquelas pessoas, entrar na sua casa. Então o pecado, que era algo ruim, sempre foi, e era considerado e sempre será considerado como uma doença, né, querido? Sempre foi considerado. Jesus vem para a cura. E a cura é o perdão de Deus, tá certo? Qual é a cura para o pecado? Nós vamos tratando isso desde quinta-feira para cá. A cura é o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então Jesus vem trazer a cura. Qual é a cura? Trazer restauração para o nosso coração, trazer vida, trazer a sua presença, a sua palavra, o seu direcionamento, trazer para nós propósitos, né, para que nós possamos viver e viver em paz. Então, querido, eu fiz aqui uma introdução daquilo que eu gostaria de tratar essa noite. Agora, eu tenho alguns pontinhos para tratar com vocês, 2 com subpontos, tá certo? Eu prometo que eu não vou ser tão longo, tá bom? Mas os aspectos de Cristo aqui, nesse texto. Depois eu vou tratar sobre os aspectos de nós, o homem, os aspectos de Cristo no texto. Primeiro, Jesus não desiste de ninguém. Jesus não desiste de mudar nenhuma pessoa. Ele vai buscar o que se havia perdido. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Jesus não olha a classe, títulos, Jesus não olha para valores, Jesus não vê status quo, Jesus vê uma alma que precisa ser alcançada, vidas que precisam ser transformadas, pessoas que precisam ser melhor, pessoas que precisam viver em paz, pessoas que precisam ter uma razão de existência. Tem pessoas que têm dinheiro, irmão, de jogar pela janela, mas não tem paz de espírito. Tem gente que está, nesse momento, milhões na conta, mas está querendo pagar para ter cura que não consegue ter. Né? Pessoas que estão enfermas, com enfermidades que a medicina ainda não está conseguindo trazer respostas, né? E essas pessoas pagariam tudo que têm para poder ter mais tempo de vida. Mas Deus, em nome de Jesus, consola, conforta. Isso não quer dizer que isso não vai acontecer conosco. Pelo contrário, né? Todos nós temos uma natureza carnal com tempo de validade, né, queridos? Todos nós temos situações, né, que vamos enfrentar, enfermidades que vamos passar, seremos curados ou não, segundo a vontade de Deus. Não entre em neurose por isso, que a pessoa diz, eu sou crente, por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi aquilo? Querido, tudo está no controle de Deus e tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Nós somos homens e vivemos num mundo suscetíveis a muitas coisas. O que você come? O que você toma? Né? Como você dorme? Como que você vive? Tudo isso contribui. Não culpe Deus. Isso somos nós que fazemos, tá certo? Muitas vezes nós sabemos que não devemos fazer certas coisas. Temos pessoas que às vezes sabem que não podem certas coisas e fazem. E elas estão atirando o próprio pé, desculpa a expressão. Elas estão querendo matar a si mesmas. Né? Quando elas sabem que não devem fazer e fazem, elas estão pecando contra Deus, porque elas estão tentando o próprio Deus. Então é importante nós vermos que a consequência das coisas da nossa vida somos nós que plantamos. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz que aquilo que vocês semeiam também vocês ceifarão. Se vocês semeiam paz, vão semear paz. Se vocês semeiam corrupção, vão receber ignomínia. Então nós sabemos que temos que viver a cada dia na compreensão disso. Jesus não desiste, ele não desanimou, Jesus não desistiu de nenhum de nós, mesmo que nós estejamos ainda precisando melhorar muita coisa, até o dia de fecharmos nossos olhos para vermos a glória, querido. Há muita coisa ainda que Deus ainda vai fazer, que Deus ainda vai trabalhar no nosso coração. A coisa de Jesus não vai desistir, ele foi atrás de todos. Jesus disse assim, nenhum que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse isso. E a Bíblia diz, João 3,16 é o texto sério que serve para todas as pregações que fizermos, porque lá está que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deu Jesus Cristo por toda a raça humana, para que todos possam acreditar e alcançar a vida eterna que ele preparou para nós. Então Jesus não desanimou, ele não desiste, ele viu Mateus uma oportunidade, ele viu Mateus alguém que ele poderia investir, e nós só queremos investir em quem é bom, quem é pessoas fáceis, né, de lidar, nós queremos investir em pessoas que aceitam tudo que nós falamos, mas na verdade nós precisamos estar lapidando, essa é a palavra que eu estava procurando,
lapidando, né? Muitas vezes pedras que precisam ser preciosas. Jesus foi lá e lapidou Mateus, querido. Você acha que Mateus de um dia para a noite se tornou um bom, né? Vamos dizer assim, um bom discípulo? Ele foi sendo moldado a cada dia, participando a cada dia com Jesus, e ele foi recebendo de Jesus as virtudes que eram necessárias. Todos os discípulos foram assim. Todos eles foram mudando, até o dia em que eles, por si só, andaram cheios do Espírito Santo. A partir de Atos dos Apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram, assim, a praticar por si só o que aprenderam com o Mestre. Amém? A segunda coisa que eu queria comentar a respeito de Jesus é que Jesus nunca se preocupou em lidar com o pecado. Não. Jesus ele não tinha essa preocupação se ele estava sentado com uma pessoa boa ou ruim. Jesus não se preocupava se ele estava com um líder como Nicodemo, Nicodemo, Gamaliel, José de Arimateia, quem fosse, ou se ele estivesse diante apenas de uma mulher pecadora ou de um coxo no tanque. Não, Jesus, ou um cego, Bartimeu, que nem nome tinha. Bartimeu não tinha nem nome. Bartimeu não é nome. Isso é a referência de onde ele veio. É uma palavra aramaica que significa filho, Timeu, de Timeu. Filho de Timeu. Não chamava ele nem pelo nome. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém, para você ter ideia, não chamava ele nem pelo nome. Ele era o cego, é o cego, filho de Timeu. Bartimeu, quer dizer, filho de Timeu. Não se chamava ele nem pelo nome. Há pessoas que não chamam, às vezes, você e eu pelo nome. Tem gente que já nos deu alguns codinomes, nos deram apelidos, né, vamos dizer assim, que denominam-nos de algumas coisas, talvez até pejorativo. Às vezes as pessoas nos usam algumas coisas para falar, isso aí é fulaninho, isso aí é ela, não sabe não? Aí dá um apelido tal, porque tentando diminuir, né? Mas Jesus te conhece por dentro, conhece a sua alma, conhece você, desde que você foi gerado lá no ventre da sua mãe. Então ele conheceu Bartimeu. Jesus não se preocupa em lidar com o pecado. Por quê, pastor? Porque Jesus não se contamina com ele. Porque Jesus não pode ser contaminado, porque ele é o Filho de Deus, o Santo de Israel, e ele não mede consequências para alcançar a cada um de nós. Haja visto que ele foi morrer numa cruz, sendo Filho de Deus, sendo o dono do universo. Ele se entregou numa cruz por nos amar. Ninguém no mundo fará isso. Ninguém nunca mais fará isso. Ninguém vai fazer. Ninguém nunca vai morrer numa cruz por minha causa. Ninguém vai se entregar na cruz por minha causa. Agora, Jesus foi lá. Jesus foi ao máximo que alguém poderia sofrer. Nós estamos falando da cruz, mas anterior a isso, Jesus sofreu horrores. Né, as condições de flagelo que Jesus enfrentou por nós, querido, só ele pôde suportar. Vocês sabiam disso? Só Jesus suportaria tamanho sofrimento que Jesus sofreu. As condições em que os seus algozes, né, puderam trazer sobre ele o seu flagelo, só Jesus. Sabe por quê? Porque ele chegou até a cruz. Porque a maioria dos condenados não chegavam à cruz. Eles morriam lá mesmo. Por isso se tornava uma massa, né, de dor, uma massa, né, de hematomas, né, de ossos quebrados, né, de vísceras expostas, né, porque o flagelo era extremamente, né, doloroso, né, querido, com toda a forma de horrores que você pode ter, eles faziam isso. Já para evitar que a pessoa fosse até a cruz, para não ter o trabalho de levar a pessoa até a cruz, tá certo? Mas Jesus sofreu como ovelha muda ali para chegar à cruz, porque a cruz era necessária para que ele pudesse ressuscitar ao terceiro dia e a vitória ser decretada na nossa vida, porque ele não precisava nada disso. Jesus não precisa dele, é dono do universo, Adão Olam, Senhor de todo o universo. Ele é o Senhor sobre tudo, não necessita disso. Quem precisa disso? Nós. Quem precisa do amor de Deus? Nós. Quem precisa de Deus? Nós. Né? Nós precisamos. Então, em nome de Jesus, é assim que as coisas funcionam em Jesus. Agora, em nós, eu falei dos aspectos referentes a Jesus, estou resumindo, né? Obviamente estou resumindo para não ficar tão longo. Mas e o aspecto que envolve nesta palavra, pastor? Primeiro, é que, olha só, preste bem atenção, Mateus foi encontrado por Jesus, não foi, querido? Mateus não foi encontrado por Jesus, ele foi restaurado por Jesus, leva Jesus até a sua casa, leva Jesus para que seus amigos pudessem vê-lo. Mateus está apresentando uma oportunidade também para outros. Você é um veículo para que outros possam encontrar a Cristo também. Você é um veículo para que outros possam
receber da virtude do Espírito de Deus na sua vida, através de você, pela sua palavra, pelo seu exemplo, pelo aquilo que você pode trazer ao Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Agora, pastor, qual é o aspecto dos homens ali? Você vê que aqui tem uma classe chamada escribas e fariseus que, quando viram Jesus comendo com os pecadores e publicanos, a primeira coisa que eles disseram foi o seguinte: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Então existem pessoas, querido, que não veem em Jesus solução. Há pessoas que não veem Jesus como aquilo que está mudando as coisas ao redor. Eles olharam Jesus e viram Jesus alguém que come com o pecador. Eles olharam para o problema e não olharam para a solução. Eles estavam olhando para as críticas e não estavam olhando para o que era ideal. Os olhos daqueles homens não viam Jesus, não viam o Salvador, não viam o Senhor que morreu por nós, não viam aquele que foi enviado para mudar a situação. Olha só, a primeira coisa que eles tinham que ver: Mateus está seguindo Jesus. Jesus chamou Mateus e tirou Mateus da coletoria de Roma. Eles já deveriam ter pensado assim: isso é um milagre. O cara deixou a coletoria de imposto para segui-lo. Tem alguma coisa especial nesse cara. O que ele tem? Ele não tem dinheiro, ele não tem garganta, ele não tem nada a oferecer, ele só chamou e Mateus foi. Tem algo por detrás. Nós temos que analisar essas coisas. O que eles logo olharam para Jesus e disseram: olha lá, aí come com o pecador. Não é assim que acontece conosco, querido? As pessoas só olham os nossos defeitos, só querem ver em nós quando nós tropeçamos, esquecem o que nós somos, o que fazemos de bom. Querido, tem um ditado popular que diz que as pessoas esquecem. Você errou, esquece dos 99 que você fez quando você tropeça naquele 1%. Isso é verdade. Tem pessoas que não veem em Jesus solução. Haja visto o mundo, haja visto o que está acontecendo, haja visto a quantidade de pessoas que ainda não crê que Deus é Deus. Né? Então, você vai pregar, vai falar, vai deixar de fazer, pastor? Óbvio que não. Você vai deixar de pregar a palavra? Nunca vou fazer. Mas é verdade, mano, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Se Deus não deixasse o remanescente, nós seríamos destruídos. A Bíblia diz que o remanescente é que será salvo. Muitos não querem ouvir, muitos não querem viver, muitos não querem se entregar, porque não vê Cristo como solução para as coisas. Não vê Cristo como alguém que foi enviado para mudar todas as coisas. Não dá a oportunidade de sermos nova criatura. Não viu Jesus como divino, né, como Senhor, como João no seu evangelho. Ele vai mostrar Jesus como divino. A divindade de Jesus, o evangelho de João prova Jesus como o divino. Marcos quer mostrar Jesus como um servo, um homem que veio para obedecer a Deus, para ser servo, para tratar das coisas de Deus, tá certo? Mateus vai trazer Jesus como rei de Israel, como alguém. Jesus veio para cumprir a escritura que dizia que ele seria filho de Davi, né, o rei de Israel. E Lucas vai tratar como Jesus, o homem, a figura do homem Jesus, o homem que veio provar que o Deus se fez carne, o Deus homem, né? O Deus que tanto é Deus como é homem, né? Jesus foi tanto Deus 100% como homem também. Jesus chorou, teve fome, Jesus comeu, Jesus bebeu, sentiu dores, Jesus teve sentimentos, né? Chorou quando viu Lázaro, seu amigo, lá morto. Então Jesus, ele era homem também, tá certo, querido? Ele também era homem, mas sem pecado. Isso que é importante. Dentro do contexto do aspecto do homem, nós podemos ver que existem pessoas que não querem ver Jesus como solução, mas também tem pessoas que não conhecem a sua condição de pecador, não reconhecem essa condição, tá certo? Tem pessoas que não querem reconhecer. Como que isso acontece, pastor? Quando elas não aceitam o favor de Deus. Elas reconhecem que elas não querem reconhecer sua condição de pecador. Elas dizem: eu não preciso de Deus, não preciso de arrependimento, esse negócio de arrependimento, de conversão, eu não preciso de crer em Deus, a minha vida é assim mesmo, Deus me criou desse jeito, eu vivo desse jeito, eu sou assim, é igual aquela música lá da Gabriela, né? Não, nós não somos assim, nós estamos assim, mas pelo poder do Espírito Santo, Deus pode mudar todas as coisas. Ontem eu disse aqui, eu posso dar testemunho da minha vida. Eu não fui crente que nasci, eu me converti no meio da minha caminhada de vida, né? E eu sei o que eu fiz para trás. E eu me arrependo muito por não ter vivido uma vida que vivo hoje em obediência a Deus, de ter uma comunhão com Deus, uma prática de unidade, né? De amor, de aplicação disso, né? De fazer com que a minha casa seja uma casa onde Deus visite. Isso que é importante. Você precisa ser, pastor, você lá um fanático? Ninguém vai ser fanático, vai ser religioso ao extremo, como um fariseu que era legalista, mas
só o fato de você crer em Deus e andar com Ele, com certeza sua vida já é diferente de muita gente que está aí fora, de muita gente que está na sua casa, de muita gente que é seu vizinho, muita gente que é do seu sangue, né? Que nessa hora, em vez de estar, por exemplo, você está aqui, né, cultuando comigo, ouvindo a palavra de Deus, analisando as escrituras comigo. Muitos nessa hora, irmão, estão se enveredando pelos caminhos do pecado e não querem nada com Deus, nada. Passam 24 horas sem falar com Deus, sem ouvir de Deus, a cada dia, um dia após o outro, um dia após o outro. Irmão querido, aquele que cria todas as coisas, um dia vai cobrar. Aquele que criou todas as coisas, um dia ele vai querer a conta de todas as coisas. Porque não é possível, nós criamos todas as coisas para que haja alguma coisa para nós. Deus criou o homem para que haja louvor ao seu nome. Então um dia ele vai perguntar, por que você não me adorou se eu te criei por louvor da minha glória? Está escrito isso na palavra de Deus, que o homem foi criado feitura sua, criado para as boas obras. O homem foi criado para louvar, para adorar, para bendizer, para estar andando, né, em temor a Deus, em adoração, em todo o tempo, saber que Deus está no céu, mas Ele anda conosco, nós não estamos sozinhos. Vivemos nesse mundo aí, passando por tribulações, por luta, né, enfermidade, temos que trabalhar, correr atrás, temos que viver isso e aquilo, mas nós sabemos que temos um Deus conosco, nós amamos isso. E sabemos que podemos depender dele, e ele vai nos ajudar, porque ele não se esquece de nenhum dos seus. O Salmo diz que um pai e a mãe pode até esquecer de nós, mas o Senhor vai me recorrer, o Senhor vai me ajudar. Então, Deus é o Deus que não nos abandona. Amém, querido? Então, que não reconhece a sua condição de pecador. Há pessoas que não reconhecem. Aqui está uma classe religiosa que não se reconhecia que eram pecadores, porque eles estavam se colocando muito acima dos outros, né? Eles estavam questionando Jesus quando eles deveriam olhar que a condição que eles se encontravam era a mesma, que é exatamente a terceira coisa que eu quero comentar aqui. Os que não reconhecem essa condição, mas negam, né, que precisam mudar. Eles precisavam mudar, mas eles achavam que eles eram melhores do que os outros, porque eles guardavam a palavra, eles estavam acima dos outros e não eram dignos de tocar neles, de andar com eles, de falar com eles, e que isso está se isolando, né, fazendo esse tipo de acepção de pessoas, era uma forma de que aquelas pessoas pudessem ver que eles eram os tais, e quem sabe eles quisessem aproximar. Dificilmente alguém ia querer ser igual a um fariseu da época. Por quê? Eu vou ser de Deus, eu vou querer adorar o Senhor, viver uma religião onde eles se isolam, não falam com ninguém, não comem com a gente, não divide conosco o nosso sofrimento. Eles são os tais. Então, preste bem atenção, os fariseus pruxins, né, fariseus que tinham na época, eles consideravam que nem eram doentes, queridos, que eles não eram pecadores, eles não consideravam que eles estavam doentes também, não. Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Todos, né? Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. A Bíblia diz que, o profeta Isaías diz que tudo que fazemos não passa de um trapo de imundícia. Sabe o que era trapo de imundícia na Escritura? Alguém sabe o que era trapo de imundícia na Escritura? Trapo de imundícia era um pano que as mulheres usavam como absorvente na época. Não existia absorvente nos tempos bíblicos. Elas usavam um pano. E aquele pano era chamado trapo de imundícia, porque o sangue que ficava ali era tido como imundo, né, impuro, e obviamente era. Além de se poder trazer doenças, o sangue, você não podia tocar em sangue, você se tornava impuro, porque sangue é vida. Né? Você não podia tocar, você não se tornava impuro. Então, o trapo de imundícia era aquilo. Então, tudo que nós fazemos não passa como aquilo, mas em Cristo, em Deus, Deus nos dá a oportunidade das nossas obras serem aperfeiçoadas nele, tá certo? De nós andarmos em fidelidade com ele e vivermos esse tempo de restauração, de renovação pelo poder que há no nome de Jesus. Eles achavam que estavam num patamar muito acima de todo mundo e eles esquecem que ali estava o Filho de Deus, que ninguém é comparado a ele, ninguém tinha nenhuma possibilidade de se comparar a ele. Haja vista Yohanan, João Batista, o batizador, e dizem, agora importa que ele cresça e eu diminua. Porque a obra que eu fiz era preparar o caminho para ele. Agora, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi o que João falou. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e traz restauração, querido, para a alma pecadora. Para você, para mim, mesmo que você esteja aí passando por dificuldades, esteja enfermo, esteja passando por alguma outra luta, né? Saiba que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está agindo com seu poder, com sua glória, e você não está esquecido. As suas tribulações não passam desapercebidas. Pense, você não perdeu alguma coisa. Deus agiu para algo maior. A Bíblia diz que Deus não tira as coisas de nós, Ele acrescenta sempre algo maior. Quem tira as coisas de nós se chama Hassatan,
ou seja, Satanás. Ele é o destruidor. Ele vem matar, roubar, destruir. Ele vem tirar o que pertence a nós, porque nós somos a imagem de Deus. Deus, ele só acrescenta a nossa vida. O que muitas vezes nós deixamos de ter, querido, é um propósito de Deus. E tudo é para a glória de Deus, tá certo? E tudo pertence a Ele. Ele é dele, para Ele, por meio dele. Está nesse tempo, mas a hora que Ele quer, Ele vai chamar porque pertence a Ele. Conclusão de tudo que eu estou dizendo esta noite aqui, é que quando alguém começa a seguir a Cristo, ele muda a sua forma de vida. Querido. Ele vai mudar a sua forma de pensamento, sua forma de vida. Ele abandona seus atos transgressores e de pecados outrora praticados. Ele começa a andar em novidade de vida. Novas ações do Espírito, na transformação da glória de Deus na sua vida, na reconciliação que Deus deu para cada um de nós. Que Deus seja sempre esse Deus que encontrou Mateus, um homem que nunca teria oportunidade, querido, nunca teria oportunidade de estar no meio dos discípulos se Jesus não chamasse. Até porque ele nem foi escolhido para ser um discípulo de um rabi da época, né, de qualquer outro mestre de Israel. Ele não era, mas com certeza Jesus o encontrou. E a coisa mais importante é que talvez você esteja hoje com muito mais idade do que eu, mas seja um tempo que Deus está te chamando para novas coisas. Não importa o tempo, não importa a idade, o que é importante é que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Cristo, né, chamando para te resgatar. Nesse tempo em que Deus está tratando as coisas, nesses dias de enfermidade, de tantas coisas que tem passado, Deus está mudando a sua vida, Deus está restaurando você. Ouça a voz de Deus, veja os sinais de Deus nas coisas que Deus tem feito. Tudo tem um propósito, todas as coisas têm um propósito de Deus na vida do homem. Todas as coisas. Eu falo de mim mesmo, porque hoje eu posso ver na minha própria vida coisas que Deus me fez ver, esperar, ter paciência, aprender a viver e esperar nele, coisas que muitas vezes eu não consegui, porque eu sou muito imperativo, mas Deus me fez muito agora, né, por esses meses, vamos dizer assim, saber esperar, viver, saber ouvir a voz do Espírito Santo, saber entender que tudo está no controle dele, nada mais do que isso. Amém, querido? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Alguém colocou aí uma postagem, eu não sei quem foi, mas eu li uma postagem que diz assim: antes de você orar para que Deus te ouça, aprenda a ouvir Deus em suas orações. Então muitas vezes a gente ora e quer obrigar Deus a nos ouvir, mas na verdade Deus quer que nós ouçamos a voz do Espírito Santo, que é a coisa mais importante na vida humana, na vida do homem. Deus seja com vocês, com a glória dele, com o poder dele. Pastor, quais são os pontos que eu posso guardar dessa mensagem? A introdução foi para que você visse o fundo daquilo que estava no texto, mas você pode guardar que Jesus não desiste de ninguém, que Jesus nunca se preocupou com a quantidade de pecado que nós temos e onde nós estamos. Ele pode entrar e mudar tudo ali, ele não se contamina com isso. E o aspecto que nós devemos ter, quais são eles? Primeiro, nunca se esqueça que Jesus é a solução de todas as coisas. A outra, nunca esqueça de reconhecer o quão pecador nós somos e vamos morrer sendo pecadores. E que nós precisamos entender que Jesus pode mudar tudo e que não somos melhor do que ninguém. Mesmo que nós estejamos hoje vivendo tempos de avivamentos, cheio de dons espirituais, cheio das ações do Espírito Santo de Deus, calma, você não é melhor do que ninguém. Porque você não fez nada, nem eu. Deus está fazendo. Olha só que coisa interessante. Os maiores homens deste mundo estão hoje aí fazendo coisas tremendas. Há muita gente, irmãos, cheia do Espírito Santo. Tem muitos enganadores, mas existe muita gente, mas muita gente séria, cheio do poder de Deus, irmãos. Homens seríssimos. Eu posso saber de muitos dele, conhecer pessoas muitas vezes perto até de mim mesmo, né? Cheios do poder de Deus, cheios da autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas sabe que esses homens falam, e isso eu ouço de amigo, com um amigo meu pastor sempre me alerta sobre isso, a gente conversa muito sobre ele, assim, querido, todos esses homens dizem o seguinte: o que fazemos não temos mérito, porque o que fazemos nós não temos condições de fazer. São obras de Deus, então eu não posso fazer. Deus faz em mim. Você entendeu o que eu estou dizendo? O que é realizado em você, que vem do Espírito de Deus, não é você que está fazendo.
é o Espírito de Deus que está operando em você. Então essa obra não é sua, ela foi feita pelo próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Os discípulos ensinaram muito bem isso. Pedro, quando curou na Porta Formosa, com João ali, aquele coxo, ele saiu pulando dentro do templo, o povo já veio para cima deles, achando que eles eram sobrenaturais. Ele disse, pode parar, o que nós fizemos foi obra do Nazareno, tá certo? Foi de Jesus, nós não temos mérito nenhum. Pare com isso. Paulo e Barnabé chegaram na região de Corinto, se eu estiver equivocado, vocês me lembram, me corrijam depois. Também chegou ali, eles já queriam chamá-los de deuses dos astros, né? Júpiter e Mercúrio. Paulo ficou horrorizado, eles queriam sacrificar um boi lá em nome deles. Não, nós somos homens como vocês. Deus está operando. Quiseram matar Paulo por causa disso, né? Porque os homens querem fazer deuses, ídolos. Os homens querem, né, ver, muitas vezes, nós, liderança, né, super, né, estrelas ou, sei lá, dotados, heroes, né, heróis. Não. Nós somos apenas homens dotados do Espírito Santo de Deus para pregar, para anunciar, para cuidar de pessoas, para amar, para viver. Mas quem opera é Deus. Se ele parar, fechar a torneira, acabou. As minhas habilidades passam de largo, tá certo? As minhas habilidades passam de largo. Mas se Deus está operando, por exemplo, essa noite com essa mensagem, pode viver apenas uma teoria ou uma teologia, né? Um sofisma aqui. Mas se Deus está operando o seu espírito, ele está mudando alguma coisa em você daí do outro lado. Mas aí não sou eu, é o Espírito de Deus. Viu? É isso que é importante. Eu prego, mas a obra quem realiza é Deus, porque a palavra é dele. Amém, queridos? Orem por mim, em nome de Jesus, pela minha família. Obrigado por você estar nos acompanhando. Né? Ore pela minha vida, né? pela própria vida mesmo, pelas minhas enfermidades também, né? Que preciso, em nome de Jesus. Obrigado por você estar nos acompanhando aí. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Que você fique em paz, tá bem? Com a graça de Jesus. Obrigado por estar com pessoas que eu estou vendo aí, já amigos do passado, né? Já estou vendo ali, me acompanhando, que coisa boa de poder vê-los. Eu evito, às vezes, de ficar falando o nome de um e outro, querido, porque às vezes outros ficam sentidos por não mencionar, e não dá para mencionar todos aqui agora também, tá certo? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, por estar conosco. Muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Fique com a paz de Jesus, porque é ela que preenche nossos dias, ainda mais agora. Nós vamos enfrentar uma semana bem diferente aí, né? E eu não sei como será para muitas pessoas, tá bom, querido? Qualquer coisa, me coloco à disposição de vocês para falar através dos canais, veículos que existem, da e-mail, né? E também mensagens que vocês queiram tirar alguma dúvida. Eu geralmente não respondo muito alguns chamados mesmo, né, nessas vias aí, né, da internet, mas se for alguma coisa bíblica que você precisa, um auxílio nessa hora, que como igreja a gente está se colocando à disposição para ajudar você também que precisa nesse tempo de dificuldade. Tá bem? Deus te abençoe no nome de Jesus. Fica meu abraço para você no nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, né, às 19h30.